Muito bem. Ai, 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 que emoção, né, Fernando? Eu não tô te ouvindo, Fernando.
Tá me ouvindo agora? Agora sim. Então vou Como é ficar que você sempre. tá, menina? Tá Como é bom que aí? você tá? Ótimo. Como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem. 5 anos, eu tava falando, né? Tem 5 anos já, cara, que a gente fez esse curta, né? Sim, Parece que foi 5 anos. ontem. Eu confesso, quando você entrou antes quer dizer, eu te chamei, né, antes, e eu vi a Né? imagem e o seu rosto, rapaz, eu lacrimejei. Foi bem emocionante mesmo, assim, ver as duas coisas juntas, né? Porque tem um tempão que a gente não viu, eu pelo menos não vi o filme, então foi bem emocionante. Mas deixa eu dar boas-vindas para as pessoas que estão aqui e a gente conversa daqui a pouco. Pode ser, Fernando? Vou te deixar aqui Beleza, comigo, então. tá? Tá bom, tá Pessoal, bom. é isso. Não aguentei, chamei o Fernando antes. Quero dar um excelente bom dia, desejar, né, um excelente bom dia para todas e todos e todes. Dizer que a gente está muito feliz com a realização do bate-papo Café com Sonoro. A gente se encontra na segunda temporada, é o 7º episódio da segunda temporada. E é uma iniciativa do grupo de pesquisa Vocalidade Cena, um projeto de extensão desse grupo, né, em que envolve, neste caso, pesquisadores da UFGD, que é o professor Marcos Chaves, a professora Letícia Carvalho, da Unirio, Sulian Vieira e eu aqui da UNB. Né? E hoje a gente vai falar sobre vozes animadas, né, Fernando? E para isso eu tenho que apresentar este convidado maravilhoso, meu amigo, meu parceiro de tantas aventuras. Antes de falar sobre os títulos, o mais importante é falar sobre os afetos, né? Fernando, a gente esteve junto em muitas coisas, né, Fernando? Até atuando, né, em cena juntos, ele me auxiliando também em alguns trabalhos que eu dirigi. Então, no doutorado estivemos juntos, né? E agora, mais uma vez, vamos lá. Então, esse rapaz que está aí, Fernando, ele é doutor em artes pela Universidade de Brasília, com a tese intitulada Animação em Ato, Voz, Performance e a Cena Independente. É mestre em arte e tecnologia pela mesma instituição, graduado em propaganda e publicidade pelo UniCeub e pós-graduado em computação gráfica 3D pelo Senac São Paulo. Tive até que respirar agora para continuar, rapaz. É, além de professor do curso de audiovisual do Instituto Federal de Brasília, né, do campus Recanto das Emas, desde 2005, Fernando atua como animador e cineasta, desenvolvendo funções de diretor, assistente de direção e animador em distintas produções. Dirigiu curtas de animação como esse, que a gente viu um pedacinho agora. Peço desculpa porque ele não tem nada a ver, né, com a projeção ou com as sonoridades que eles podem ter numa sala de cinema, mas é só um pouquinho, né, um pedacinho, sei lá, uma centelha dele, né, Fernando? Quimera, em 2011, Mascate, em 2007, que foi o primeiro curta, né, Fernando? Seu primeiro curto, Mascate. E atualmente atualmente de alguma maneira, desde 2014, encontra-se em fase de produção do filme longa-metragem de animação O Sonho de Clarice. Ai, ai, Fernando, quanta coisa, hein? É isso, cara. Quanta Pois é. coisa. Olha só, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, porque de alguma maneira a gente pode entender vozes animadas como vozes também de outras modalidades, né, artísticas para além do filme de animação, certo, Fernando? Ou seja, o teatro de formas animadas, que trabalha com sombras, com bonecos, também, de alguma maneira, a gente tem vozes animadas. E aqui hoje a gente vai se focar na questão das vozes animadas no cinema de animação. Só que, Uhum. antes da gente entrar exatamente nisso, eu fiquei pensando aqui hoje que é interessante a gente observar que eles têm algumas coisas em comum. Eles, o teatro e os filmes, né? E elas, as estéticas, de alguma maneira, e o modo de produzir voz. Porque, de alguma maneira, nas duas modalidades, quem produz a voz simula, em alguma instância, que a voz é dada a outrem. Então, aquilo que aparece parece que a voz é daquilo. Ou seja, no cinema, aquela personagem que está animada, e nas sombras, no mamulengo, né? Então, tem essa relação esquiza. A fonte sonora simula, né, de alguma maneira, que
não é dela e que é de outrem. Eu dou vida a outrem pela minha voz também, né? No entanto, tem uma série de diferenças nesse aspecto. Aí queria que você falasse um pouquinho como você poderia definir voz animada e falar um pouquinho dessa diferença, né, entre o que acontece no cinema de animação e o que acontece no teatro. Perfeito. Vamos lá. Profundo, profundo. E bonita camisa. Ah, eu ia falar disso daqui a pouco. Foi uma homenagem, né? Primeira vez que eu uso. Tem um tempão, mas nunca usei. Massa. Então, quando a gente fala de voz animada, né? Pode ser só uma voz, tô animado, né? Mas no cinema de animação, especificamente, a gente está pensando na voz e como que essa voz se dá, né? Como que se constrói o personagem, né? Como que você tem a criação desse personagem animado. Tem uma questão que é importante, que na animação o personagem, ou essa personagem que é criada, ela é feita a muitas mãos, né? Então, aquele que dá a voz, né, produção sonora, é uma pessoa, e tem outra pessoa que que cria a performance cinética daquele personagem, toda a movimentação, né? Às vezes muitas pessoas, né, dependendo da produção, você tem várias pessoas que criam essa performance cinética de um único personagem, né? Então esse é um ponto importante a se considerar, são várias pessoas criando, né, esse personagem. E tem outra questão que é do momento presente, né? Quando a gente fala de teatro de formas animadas, você está ali performando com o seu boneco e dando, né? E tudo bem, você dá a voz a outro, só que você cria aquilo no tempo presente, né? No teatro, o momento presente ele é muito importante, né? No teatro de formas animadas também. No cinema, por mais que você tenha a edição e possa até fazer a redublagem depois, em algumas situações, né? Ela também, a voz e o personagem, eles são, né, gravados, ou seja, a imagem é criada daquela performance no momento, né? Na animação é um outro processo, né? Então, isso implica, por exemplo, a voz que é dada, a voz gravada, ela é passada para os animadores e eles podem esmiuçar essa voz, trazer interpretações daquilo que está para além do que é especificamente o som, porque a voz carrega consigo todo um corpo, o corpo de quem a produziu, né? Ela não é só aquele som, ela também é esse corpo que produziu essa voz. Então tem essa questão desse esmerilhar, assim, sabe? Para se chegar nas minúcias, nos mínimos detalhes e buscar características da voz, daquela voz gravada, sabe? Acho que essa é uma diferença, assim. Como que o animador, ele encontra esses pequenos detalhes que estão presentes naquela voz que extrapolam a própria palavra, né? O próprio significado do que está sendo dito, assim. Seja uma emoção, um sentimento de medo, de culpa, seja uma ação física, porque a pessoa está correndo enquanto fala, sabe? Então, acho que são dois pontos aí, acho que importantes. Sim. Exatamente. Então tem essa questão do tempo, né? Que acontece no tempo presente, o ato ali da fruição, e outro nesse tempo esquizo também, né? E ao mesmo tempo é uma pessoa que faz de um lado e do outro lado, entre aspas, isso tudo, né? Uma equipe que vai dar conta daquela personagem que vai aparecer para nós como público. Bom, Fernando, e aí queria que você falasse um pouquinho também desta relação que você começou a dizer aí. Ou seja, a gente tem alguns tipos de processo da relação da voz e imagens no cinema. E isso varia um pouco, assim, o que vem antes, se vem depois, como é que isso vai se dando, como é que a relação da abertura do maxilar e da articulação com essa voz dublada, esta relação da estética, né? Ou seja, o que de alguma maneira, se quer dessa voz com esse corpo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças de processo. Na América Latina, no Brasil,
é de um jeito diferente das grandes produções norte-americanas? É diferente de uma tradição japonesa? Como é que funciona isso? Então, a gente tem que pensar qual o tipo de filme que você está fazendo, né? O tipo de produto audiovisual. Se é uma série para TV, se é um filme com determinadas características, né? Nos Estados Unidos, eles usam muito o termo cartoon voices, né? Vozes mais cartunescas, e non-cartoon voices para vozes mais naturalistas, né? No Japão, né? No cinema japonês, é muito comum você gravar a voz depois, né? Principalmente se tem os animes que a articulação é uma articulação, às vezes, que é mais genérica, né? Nos Estados Unidos, aqui a gente tem uma coisa de ter o lip sync, a sincronia labial precisa em relação ao que está sendo falado, né? Então, isso implica em você gravar a voz antes. Porque se você grava a voz dos atores antes de animar, você usa, né, o que foi gravado, no tempo que foi gravada aquela voz, você pega aquela performance e faz essa sincronia labial. Se você faz isso em processo posterior, se você grava a voz dos atores depois que você fez a animação, de qualquer maneira você vai precisar de uma voz guia, né, para fazer essa sincronia. E essa voz guia provavelmente vai ser dos próprios animadores, né? Então isso também tem uma implicação no resultado final. E tem um outro ponto que você passando a fazer isso depois, né, gravando essas vozes depois com a performance do personagem, o ator ele se vê de alguma maneira limitado ele tem que executar, ele tem que fazer aquela voz no tempo que já foi pré-estabelecido. Então a performance vocal dele também ela acaba ficando com algumas limitações nesse aspecto, né? Então geralmente aqui se grava dessa maneira. Com relação ao tipo de voz e ao tipo de performance, também varia muito, inclusive assim, além do tipo de filme, do tipo de obra que você está fazendo, o orçamento que você tem também, né? Então, se você tem um orçamento maior, você pode ter um tempo de preparação dos atores e atrizes. Se você tem menos tempo, você já vai direto para o estúdio, né? Então, isso tem uma implicação óbvia, né? Se você tem menos tempo para fazer, você já tem que chegar lá e mandar, né? Isso tem implicação no resultado. Tem situações que a voz, quando você está fazendo, por exemplo, animação para série, você às vezes limita a performance. Então, às vezes, a tua animação ela é limitada por uma série de questões. Então, a performance vocal ela tem que, talvez, cumprir com algumas funções, digamos assim, que o corpo, né, daria conta. Então, às vezes, você pega uma cena de Irmão de Orel, por exemplo, você tem só a fala. Às vezes, só a fala dá conta da cena. O personagem mal se mexe, né? E, às vezes, o personagem tem que se expressar também no seu movimento, né? Então, tem todo um jogo. Às vezes, a voz dá conta da cena. Às vezes, a performance do personagem, a performance cinética do personagem é necessária e ela dá conta dessa cena. E, às vezes, você tem um híbrido, né? Você tem um composto ali em que ambos estão jogando juntos, assim, né? Então, acho que vai um pouco nesse sentido. E no Brasil, especificamente, a gente, nos últimos 10 anos... Você me corta aí, tá, César? Não, tranquilo. Nos últimos 10 anos, a gente passou por uma transformação gigante que vem em função da lei da TV paga, né? Que exige que parte da programação dos canais de TV a cabo seja de obras brasileiras independentes, né? E tem o Fundo Setorial do Audiovisual também, que contribui para isso. Então, a gente tem uma explosão de produções de animação em série, principalmente, de longas também, né? A gente tem aí em produção mais ou menos 30 longas atualmente no Brasil, que é bastante coisa, né? E a gente tem uma tradição de dublagem e não uma tradição de gravação de vozes originais, que é até um termo que a gente, né, parece até novo, assim, porque a gente não usava muito. Tinham pouquíssimas produções nacionais em animação que exigiam gravação de voz original, né? Então a gente sempre dublava as séries, os filmes de fora, né? Então isso muda, né, a forma de fazer,
porque a gente tem que pensar agora, né, com uma produção feita aqui, qual a implicação dessa produção feita aqui, o que a gente quer colocar nessa voz, né? Uhum. E ao mesmo tempo a gente tem uma tradição de dublagem que emprega ou impregna, né, com um estilo, uma estética, um estilo de se gravar vozes, né? Isso Uhum. ele ainda é impregnado, né? Posso te fazer uma pergunta nesse caminho ainda? Pode. Veja bem, você, voltando ali à primeira questão desses vários profissionais que têm focos em questões distintas e são responsáveis por essa relação audiovisual, né, desse personagem, de repente eu queria que você falasse um pouquinho nisso que você quase começou a entrar aí. A gente tem o animador que cria, né, e todas as pessoas chamadas da arte ou das visualidades, que vão então dar vida no sentido cinético a esse personagem. Esse ator, atriz, no caso das vozes originais, ou dublador, dubladora, que é mais comum de ser chamado em função da tradição da gente estar fazendo isso em relação às outras produções, e a personagem em si. Né? Então a gente tem esse embate entre essas três instâncias. Queria saber de você exatamente, por exemplo, é muito comum, não só nas produções nacionais, que a gente tenha alguém já conhecido para fazer essas vozes, como algo vinculado a uma espécie de marketing ou garantia de que as pessoas vão querer assistir o filme ou de que vão se sentir identificadas porque é uma voz conhecida. Como é que você vê essa história de um ator ou de uma pessoa conhecida que, de repente, faz uma personagem, seja com voz original ou dublada, em que isso acarreta em termos artísticos e de produção? Então, primeiro assim, a gente tem que pensar no cinema de Situação delicada, animação. né? É, essa é uma questão delicada. A gente tem que pensar no cinema de animação, ou no cinema em geral, obviamente, como uma arte coletiva, né? É do coletivo. Então não é só a voz do dublador ou do ator, né, que me prestou essa voz, que vai dar conta do filme. Não é ele que vai carregar, né, essa performance. Não é também só a animação do animador, né? Não é só o trabalho de animação. Tem o trabalho de composição de cena, você tem a criação, a concepção artística dos personagens, dos cenários, você tem toda a roteirização, né? Então é uma coletividade, né? Então quando a gente privilegia esse é um ponto super delicado, porque quando a gente entra nessa lógica de mercado, acaba se usando essa estratégia, e essa estratégia é prejudicial para quem fez o filme, eu acho, sabe? Porque um ator de voz, eventualmente quando ele pega para fazer um filme, às vezes grava em 3 dias, né? O Marcelo Marão, que é um diretor, um dos maiores diretores e animadores aqui do Brasil, um dos mais premiados, assim, ele está fazendo um longa, que chama Os Bizarros Peixes das Fossas Abissais, e ele falou, né, que o processo de gravação das vozes durou ali em torno de 4 dias, sabe? Uma semana que seja. E aí você pega o tempo que você anima esses personagens, o tempo que você está ali lidando com aqueles personagens, às vezes vai 3 anos. Você está 3 anos animando aquele personagem, né? E a voz foi gravada em uma semana, né? Eventualmente. Pode demorar mais tempo, pode ter preparação e tal, né? Mas é uma lógica, assim, o tempo do animador em relação àqueles personagens é diferente do tempo do ator de voz com esses mesmos personagens, né? Uhum. Então parece injusto quando você vê na tela a divulgação fazendo, né, trazendo esse mérito aos atores de voz, ou seja, uma voz de uma celebridade, né? E aí quando você tem diferenças, né, do dublador, eu pelo menos penso assim, tá? Posso ter equivocado, do dublador, do ator que faz dublagem, né, do ator que está mais focado no cinema, teatro, e o dublador como ator também, tá? E de uma celebridade que às vezes não tem experiência nenhuma, né, com a cena. Então, às vezes fica destoante, aquele personagem ele destoa do que ele foi pré-concebido. Se a gente pensar numa dublagem de um filme,
vamos dar um exemplo, né? Vamos pegar o Luciano Huck, que ele fez Enrolados, né? Sim. Então você tem um personagem que aparentemente as características dele são díspares, assim, né? Do que aquela voz daquela voz que aquela celebridade traz, assim. Uhum. Então parece que é uma coisa desconectada, que às vezes é ruim. Apesar de que a Disney e a Pixar são muito cuidadosos em relação às gravações de vozes, né? Uhum. Mas Posso só fazer uma parte rapidinho? Não esquece isso não. Por exemplo, em pode. Enrolados, no caso do Luciano Huck, ainda tem uma coisa curiosa, que na hora que ele canta, é uma outra pessoa cantando. Muito diferente da voz dele falada. Ou seja, a gente tem uma distância, talvez tem uma questão de marketing aí, em função da presença da voz dele no filme, e tem que aí a gente tem uma, como você falou, né, me dá a impressão de você, esse equilíbrio que se dá entre as visualidades e sonoridades a fim de promover relações sinestésicas com o filme, ela vai, quase que ela vai unidirecionada para uma questão vocal de identificação, ou parte dali, né? Então é como se houvesse um desequilíbrio, independentemente, na minha opinião, dessa questão do tempo que se levou para fazer aquilo. Porque se você for pensar na questão desde o roteiro, da questão de produção, de você, por exemplo, está na direção agora, desse longa, quanto tempo, quantos anos se dão desde a primeira ideia até a finalização? 10? Possivelmente, né? Então, o que eu quero dizer é o quanto que esses cuidados, eles parecem, por um lado, auxiliar numa perspectiva comercial, mas por outro, talvez eles minem o que é mais primoroso nesse trabalho, porque, como você falou, é um trabalho coletivo e de muito tempo. Então, e ali se tem muitas camadas que talvez elas fiquem chapadas, simplesmente porque eu não tenho espaço em função da voz que é escolhida para me relacionar com outras instâncias. Também não sei se eu estou falando uma besteira, é só uma impressão e um desejo que me deu agora. Mas então, continue, Fernando, era só uma parte, né, desta relação. Não sei se eu Vamos lá, cortei manda seu pergunta fluxo. aí. Ah, cortou, Manda, desculpa. manda. Mas então pensando, você falou da minha camisa, não falou? Mais cedo? Falei. Muito bem. Ela é um Bonito, bonito. clichê, mas é um clichê, né? Clichê total. Eu tô com uma camisa estampada do Mickey, que é clichê maior que isso, né? É curioso. Ao mesmo tempo, se você ver a minha barba, ela não parece, a minha cara aqui parece que não tem a ver com a camisa, talvez. Mas é outro clichê, o como eu me coloco com minha barba. É outro tipo de clichê. Você concorda comigo ou não? Mas, de alguma maneira, Talvez. a composição, talvez, e talvez o que eu fale, flexibilize estes dois clichês, né? Uma de talvez desse tipo de barba, que não sei o quê, e desse tipo de camisa que traz o maior dos estereótipos da animação, talvez. Né? E aí eu acho que é muito legal a gente talvez pensar nisso. O que é um clichê, né, Fernando? E assim, não como algo nem negativo e nem positivo. E o que são os clichês de determinadas áreas? E que são os clichês dos artistas? Sejam eles da voz, sejam eles mais vinculados à produção de imagem, de movimento. Porque, assim, não sei se você concorda comigo, eu costumo falar que eu acho que clichê é algo que um dia, num tempo, espaço específico, foi novo, e pela sua reiteração, seu uso constante naquele contexto, naquela área, naquele espaço, naquela lógica, ele se torna algo que é dado, que não tem ruído, que tem uma comunicação direta. Né? E que me deixa confortável também, em algum nível, nesta relação. Me garante algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo que ele me garante essa comunicação direta, da camisa, que foi a primeira coisa que você me falou, ou uma das primeiras, pelo menos, ele retira outras possibilidades, que é o que estávamos falando das vozes. Certo? Uhum. E assim, é difícil se falar. Eu acho que é muito... Uma vez eu fiz um curso com o Tim Rescala, de música cênica, há uns bons anos atrás, talvez 2007, e ele mostrou uma composição dele que era repleta, era uma crítica aos clichês da música contemporânea. Então, ele fez só com clichês da música contemporânea. E, de alguma maneira, a gente acredita, talvez, no imaginário, que a música contemporânea é exatamente o que a estética que ela se liberta um pouco de outros clichês. Mas isso não quer dizer que ela não tenha os dela. Certo? E que vão mudando.
Então, a minha pergunta para você, depois dessa falação toda, é... Deixa eu colar aqui. É o seguinte, veja bem. Então, a gente tem nessa coletividade, normalmente, pessoas que se estudam muito, que são muito dedicadas a áreas específicas. Só que, como você falou, elas têm que dar conta de um todo. E esse o todo, ele requer, muitas vezes, uma perspectiva estética que tenha nuances, escapem um pouco de alguns clichês, né? Então, como que é essa relação, você que está numa produção de um filme agora, que tem uma força, que tem uma direção estética, eu acho que muito forte e clara em alguns aspectos, como é esse relacionamento e essa necessidade ou dificuldade, em outros sentidos, de escapar dos clichês? Porque, como eu falei, eu não acho que é bom ou ruim. Eu acho só que é necessário que a gente tenha uma lucidez perante o efeito que eles promovem e se relacionar com eles. Então, como é isso com uma gama de profissionais com formações, idades, gostos tão distintos? Então, Essa pausa foi bonita, hein, para pensar, né? é o tic-teco aqui, ó. Sim. Quando eu concordo com você a respeito dos clichês, eu acho que é isso mesmo, assim, um clichê é um clichê porque em algum momento ele foi, né, uma novidade que tinha um resultado que funcionava e que foi aplicado e reaplicado, né, até se tornar esse clichê, assim. E acho que é um clichê porque funciona, né? Então, eventualmente, é possível fazer um filme repleto de clichês que seja um bom filme também, né? Não significa que só pelo fato de ter um clichê vai ser um filme ruim, assim, né? No caso do filme, O Sonho de Clarice, que é o longa que eu estou dirigindo, a gente, no processo de roteirização, a gente tem trabalhado muito essa dinâmica entre vamos dizer assim, o dado, aquilo que é dado e aquilo que é sugerido, né? Porque se um clichê já está no nosso imaginário, na hora que você coloca ele, você tem um entendimento pleno, né, daquilo que está sendo proposto, assim. Então a gente está nesse jogo, né? Então o filme todo tem esse jogo do que é dado e que é sugerido. No José, que você apresentou no início, ele é um filme que, de certa maneira, ele é um tanto hermético, assim, né? Então, ele tem uma história que é aberta, né? O entendimento não é colocado ali, então ele abre para múltiplas possibilidades e múltiplas leituras que o espectador pode ter, né? Uhum. No caso do Sonho de Clarice, é um filme infantil também. Então a gente quer trazer sutileza, delicadeza, a gente não quer deixar tudo dado, mas ao mesmo tempo a gente quer que o público infantil também passe por uma experiência e compreenda, né? Ou pelo menos uma camada do filme, assim. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Isso é uma coisa que desde da nossa pesquisa de doutorado, né, a gente conversa sobre como ter esse equilíbrio, sabendo que é um filme infantil, sabendo que a gente tem que eventualmente fazer algumas concessões, né? Porque eu não quero fazer um filme que só um grupo específico de pessoas compreenda, assim, não faz o menor sentido. Eu quero que ele consiga abarcar a maior parte, né, do público, mas eu também quero que as pessoas sentem ao assistir o filme e depois disso elas reflitam, elas tenham tempo para pensar sobre ele e refletir sobre ele durante e depois do filme, né? Então acho que é uma proposta nesse sentido, mas alguns lugares comuns eles acabam aparecendo eventualmente, né? Então o filme ele tem uma narrativa, se a gente for pensar em estrutura narrativa, uma narrativa mais convencional, digamos assim, né? Que você tem uma trajetória de começo, meio e fim muito claro, né? Mas ao mesmo tempo você tem espaços para você se permitir se relacionar com o sensível, com o sensorial e não com o discursivo, né? Com o semântico. Então, eu acho que é por aí, assim, o caminho do filme.
Não sei se te respondi. Então, sim, claro, e é algo que é difícil responder, né? Porque ao mesmo tempo eu fico pensando nessa esfera do risco. Veja, é um projeto, a gente agora entrando diretamente em Sonho de Clarice, não tinha tocado ainda nesse assunto, né? Mas de alguma maneira é um projeto que tem um tempo de execução muito dilatado, principalmente se a gente compara com produções teatrais, né? Exige um recurso humano e financeiro também de outra ordem. Então, parece que a questão do risco entre onde eu ouso e onde eu tento estar dentro desse, entre aspas, manual, esta lógica dos clichês, né? Que limite é esse? Eu acho que é algo que realmente não é uma tarefa simples, muito pelo contrário, é uma tarefa que requer, como você falou anteriormente, né? Um trabalho coletivo, a meu ver, muito franco e muito aberto em relação à escuta, para que a gente consiga, porque a sensação que eu tenho às vezes é que, veja, eu trabalho com questões relacionadas ao som, como o Marco Alvarenga colocou aí, né? Som e sentido, sons e afetos, isso. E de repente, só que a gente está sempre ligado à visualidade. Então, talvez um imaginário de quem está dentro daquilo consiga perceber outras instâncias sobre aquilo que outro profissional do mesmo filme talvez veja aquilo, veja o que ele faz com muitas aberturas que eu não vejo e não vê aquilo que de repente eu vejo ou que você vê. Então, e eu fico pensando, talvez o maior desafio seja de fato a escuta. A escuta no sentido de tentar entender o que o outro profissional da equipe diz e falar, entender no sentido mais amplo da palavra, entender, perceber, se afetar, como foi dito aqui, e falar, gente, deixa eu tentar me localizar nessa lógica, deixa eu escapar da minha lógica e tentar ir para outra, né? Que é algo que eu acho muito difícil quando se tem a pressão do tempo, do espaço, dos recursos, do dia a dia para essa produção, né? Então, não sei, na minha rude colocação, eu acho que isso é algo que é marcante, né? Nas produções, assim, o quanto esse limite entre o risco e o garantido, entre o dilatado e o tempo apressado, né? Entre todas, visualmente falando e vocalmente falando também, entre o que eu entrego e o que eu deixo subliminar. E nesse assunto que você estava dizendo, eu quero que a pessoa sente, depois vá para casa, reflita, fica com aquilo, deguste, descubra, tenha sonhos, né? Eu lembro da experiência de assistir 2001 a primeira vez, sei lá com quantos anos, talvez tenha visto umas 10 vezes, 2001, Odisseia no Espaço, né? E cada vez que eu vi, eu percebi e me encantei também com coisas distintas. Ou seja, essas aberturas que são deixadas, dependendo delas, né? Elas talvez promovam a possibilidade de um retroencantamento cada vez que você deguste a obra, né? E uma outra abertura também desse encantamento, né? Só que ao mesmo tempo, é isso que você falou, você não quer que não chegue. Então, é realmente um grande desafio, né? Muito e do bem. Ponto de vista da produção, assim, tem esse detalhe também, né? Quando você está fazendo um curta-metragem, você está num espaço de experimentação, assim, né? O curta te permite isso de uma maneira mais tranquila. No longa, você tem mais tempo, você tem outras, né, outros percursos e outros destinos também, né? Então, você tem que... Às vezes você tem que você acaba se limitando um pouco, sabe? Então, esse é um jogo muito grande, assim. Quando você tem uma produção com uma produtora que está envolvida, que visa mercado... Vou aí, César? Deu uma travadinha, mas voltou, tá? Visa mercado foi que parou para mim. Quando visa o mercado, você tem uma série de limitações ou restrições impostas pela produção. Quando você tem um filme independente, autoral, como é esse caso, você se permite também, né? Então, você tem liberdade criativa e liberdade para experimentar, né? Uhum. E em relação à equipe, acabei não falando, assim,
e das diferenças de idade, de pensamento, é muito interessante mesmo, assim, como a gente discute muito sobre determinados aspectos, né? Principalmente nas questões que a gente quer extravasar um lugar comum, né? Uhum. Isso às vezes não é fácil, né? Então eu tô acostumado com um modo de fazer, sair dele ou pensar de um ponto de vista outro, às vezes é difícil, né? Então a gente teve isso na arte, né, do filme, no som, em várias instâncias, né, no roteiro. Então, às vezes a gente propõe, às vezes a gente também está reativo, né? É óbvio, assim, é um jogo. Mas acho que é importante isso que você falou, assim, da gente estar aberto à escuta mesmo. Porque senão a gente acaba caindo por uma questão de tempo e prazos e orçamento, a gente acaba caindo no lugar comum. A gente não tem tempo para ruminar, para pensar, para deliberar sobre isso, a gente vai no que é mais fácil, né? E o que é mais fácil, às vezes, acaba caindo nos clichês. Então, é um desafio, assim, constante, esse exercício de pensar diferente ou tentar sair um pouco desse lugar e, ao mesmo tempo, propor isso, né, para o coletivo. Uma coisa que eu acho muito bacana é essa, né? Não quer dizer que todos e todas temos nossos clichês. Eles podem ter um leque maior de possibilidades, menor, a gente pode estar mais fechado neles, mais disponível, mas de fato é isso, né? Sempre um jogo, né? Mas, Uhum. Fernando, queria que você falasse então agora mais focadamente nesse teu processo mesmo com filme, não com filme, como diretor de cinema de animação. José, por exemplo, não tem voz, praticamente. Tem alguns grunhidos, né? Que a gente tem uma ideia de que são manifestações das personagens, mas não tem voz. O longa, já tem uma série de diálogos que, inclusive, foram muito, 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 muito com caixa alta, né? Trabalhados e ainda vão ser trabalhados, ou seja, a questão da história é algo que está sendo muito lapidado, né? Com cuidado, com esmero, que realmente, da parte que eu acompanhei, eu acho muito especial. E queria que você falasse um pouco de tudo isso. Como foi esse processo com o Mascate, seu primeiro curta, aquela experiência que eu sei qual é, de repente estar num festival grande e perceber algumas coisas, e como você foi se transformando, se libertando também desses clichês, aproveitando a nossa conversa anterior, né? Para agora estar nesse... Agora, eu quero dizer também, há um tempo bom, mas tá produzindo esse longa de animação. Legal. Então, na verdade, o meu primeiro curta, né, o Mascate, é resultado do TCC, da minha pós-graduação. Então, foi um trabalho de conclusão de curso. E era uma pós-graduação em computação gráfica, né? Então, ela focava muito a técnica e a questão artística, narrativa, acabou se evidenciando, assim, como uma lacuna, né? Então, o filme, ele é simples, eu acho que ele tem sua força, mas ele também ele está nesse lugar mais simples mesmo, né, da narrativa. É uma narrativa simples, onde é tudo muito claro ali. E funciona, né? Se não funcionasse, ele não teria percorrido muitos festivais. Então, foi uma experiência muito legal de poder circular com o filme, né, participar de festivais. Então, a experiência de festival foi muito rica e abriu bastante, assim, o olhar, sabe? Principalmente por participar das mesas, dos debates, de ouvir os colegas, né? Então, isso foi muito importante. E desde a pós-graduação, eu sentia já essa lacuna, até porque, assim, eu me formei em publicidade, já puxava todo o meu trabalho para o audiovisual, fiz essa pós-graduação em computação gráfica 3D, e senti essa lacuna em termos de linguagem mesmo audiovisual, de estéticas, né, de arte, de questão da visão artística. Então, isso me levou a fazer o mestrado em artes, para tentar buscar um pouco, né, suprimir essa lacuna, e o doutorado também, né. No doutorado eu pude focar mais na questão da performance do personagem, né. Mas foi um processo, assim,
fui tendo consciência, assim, das fragilidades e dos pontos onde eu precisava melhorar, né? E a cada filme, eu acho que é um aprendizado, né? Então, faz o filme, ok, ele circulou, foi bem, mas agora vamos olhar para ele, né? Que tem, que pode ser, quais foram os pontos que poderiam ser melhorados? E tentar trazer isso para outras produções, assim, né? E aí fui seguindo, né? Fui fazendo outros curtas. E o José, foi o meu último, meu mais recente, né? Curta. Ele nitidamente, ele mostra, assim, o meu amadurecimento, né? Enquanto realizador, enquanto animador também. E eu trago tanto a linguagem, ela acaba ficando mais rebuscada no José, né? E o filme também acaba ficando um pouco hermético. Ele também circulou em festivais, ele teve uma carreira interessante, menor do que o Mascate, né? Mas ele teve uma carreira legal. E me fez pensar muito, assim, pegando esses dois extremos até, sabe? Pega o Mascate, que ele, né, tem uma leitura mais direta, e o José, que não tem essa leitura mais direta. O que eu posso pegar de bom desses dois filmes, né? Então, o longa, ele vai um pouco nesse sentido, sabe? Tá num espaço que é em que eu possa ter esses momentos de devaneios, momentos de extrapolação sensorial, eu posso ter momentos de contemplação da imagem, e essa contemplação da imagem está relacionada com o momento que as personagens estão vivenciando ali, né? E também trabalhar com um discurso eventualmente mais claro, né? Então, acho que é um processo de amadurecimento, acho que não tem como, né? Assim, toda a tua experiência, ela vai influenciar, né? Toda a tua experiência de vida, não só a tua pesquisa, mas tudo que você viveu, né? Acho que é por aí. Voltando, por exemplo, no filme, mas mais focadamente na questão da voz, você falou inicialmente, Fernando, da questão cartunesca, né? Desse nosso imaginário acerca desses personagens animados, como que a gente percebe logo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é algo que flerta com exagero, flerta com uma tipificação, flerta com uma vocalidade que é humana, mas ela tem uma diferença ali, né? Ela tem um plus em relação ao que a gente está conversando aqui, por exemplo, né? Do jeito que a gente está conversando. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, assim, que você conseguiria traçar aqui algumas perspectivas estéticas, vocais, dentro do cinema de animação, e fechando com a questão do que você almeja em termos de vocalidade para o Sonho de Clarice. Tá. Acho que até pegando um pouco o clichê, vou fazer um breve panorama histórico, que acho que ajuda a gente a entender o que quando a gente fala é uma voz de dublagem, né? Estilo de dublagem, ou um estilo mais naturalista, um estilo mais cartunesco, né? Uhum. Quando a gente tem nos anos 30, né, em que vai ser decidido se você vai ter dublagem ou legendagem no cinema, isso está relacionado com o público, né, o cinema é extremamente popular, e um público em boa parte analfabeto ou semi-alfabetizado com dificuldade de leitura. Então, você fazer um filme legendado ia ter uma implicação direta, né, em como o público lidar com isso e receber, enfim, implicação na bilheteria. Nos anos 50, com a televisão, né, em anos 60, com a televisão você tem mais uma leva de produções, né, além de filmes para TV, de séries, e isso implica numa dublagem também, necessidade de dublar esse material. Os filmes que chegavam aqui, na verdade, as séries, você tinha os canais de TV e não tinha uma restrição assim para passar um filme ou uma série. Eles tinham que cobrir a grade porque não tinha grade própria, né? Então passava uma série a qualquer momento. Então essas séries, elas tinham que sofrer adaptações tanto na voz, na fala, quanto no própria série ou no filme, né? Você cortava pedaços para ele poder ter uma classificação livre, digamos assim. Que aí você poderia passar 2 da tarde, 4, 10, né? E isso tem um impacto grande. Você não podia falar determinados palavrões,
porque isso mudava, né? Então, você vê na dublagem, né, pré-anos 80, 90, você não tem palavras, você tem droga, né? Um poxa, mas você não vai ter um puta que pariu, assim, né? Não vai ter. Uhum. Quando entra a... E aí, o que acontece? Os atores e atrizes, diretores e diretoras de radionovela, nos anos 60, eles migram para dublagem, para TV, né? E carregam consigo todo esse maneirismo do fazer que eles tinham lá. Então, vai morrer, aquele R, né, marcado, ele vai persistir. E isso vai sendo carregado ao longo dos anos. Então, a gente tem também a censura, na época da ditadura militar, que impunha algumas restrições, que palavras eram mudadas. E, eventualmente, até o sentido do filme mudava. Né? Então, tráfico de drogas virava, sei lá, comércio de pedras preciosas. Né? Então, você tinha impacto nisso e a gente carrega, né, ao longo da nossa história. Isso começa a mudar a partir dos anos 90, né, 1990, começa a mudar um pouco isso, você vai ter mais flexibilização disso, você pode colocar, eventualmente, algumas gírias locais e tudo mais, né? Mas a gente carrega isso, né? Então, quando a gente fala dessa voz de dublagem, né, o pessoal até fala do dublês, né, como se fosse uma língua própria. Então, esse é um ponto. Quando a gente pega, e aí eu trago exemplo de outras pessoas que trabalharam também com dublagem, mais uma vez o Marão, quando ele foi fazer, alguns curtas dele, ele chamou dubladores profissionais para fazer. Peraí que a minha filha entrou aqui. Meu filho. Alguns dubladores para fazer, ele disse que não gostou porque ficou tão bom, sabe? Tão limpo, às vezes tão claro, tão inteligível e compreensível aquela palavra, que não cabia pro filme específico dele. Ele queria sujeira, ele queria gagueira, ele queria, sabe, uma coisa que não era aquilo, né? Que ele queria algo mais naturalista, né? E a gente, no Brasil, estava até conversando com a Mel Garcia, né, que fez a direção de dublagem do Tito e os Pássaros, e do Menino e o Mundo também, né? Ela comenta dessa questão do... Me perdi aqui. Dessa questão da voz naturalista e da voz não naturalista, né? E esses dois filmes, o Tito e o Menino e o Mundo, foram dois filmes que ela considera filmes com uma voz naturalista. E o Menino e o Mundo praticamente não tem fala, né? E a fala é numa glossolalia, então não tem a palavra, né? Não tem uma identificação semântica, né? Sim. E Tito e os Pássaros tem... Chega... É o mais próximo, acho que a gente tem, de fato, assim, né? Hoje, pelo menos, do que eu vi de produções nacionais, de um naturalismo, né? E é um ponto a se pensar, assim, o que fazer para chegar nessas vozes, nesse estilo, né? Então, O Sonho de Clarice, ele é um filme que ele pede por um naturalismo, ele pede por essa sujeira, ele pede, eventualmente, por uma palavra que a gente não consegue entender 100% corretamente, né? Então, isso é um desafio, porque também experiência de dublagem, da minha breve experiência, né? Não sou um especialista nisso, mas já trabalhei, por exemplo, com uma dubladora profissional. Eu queria chegar nesses lugares e era mais difícil, né? Porque ela já tinha incorporado um fazer, né? Então, era mais difícil chegar nesse lugar, que era um lugar que a gente não está acostumado. Porque as séries nacionais, elas vão para esse estilo mais exagerado, né? Os filmes, menos, mas eles se aproximam dessa dublagem que a gente já convencionou, assim, que a gente está no nosso imaginário, né? Então, trazer uma voz original para um filme mais naturalista é um baita desafio, assim, né? É um baita desafio que a gente está enfrentando, né? Então, certo. Junto com essa questão, eu acho que tem uma coisa que é importante ficar um pouco mais preciso, é o porquê da busca desse naturalismo nas vozes originais de Sonho de Clarice, por exemplo. E além disso, tem uma outra... A gente tem que fechar, né? São 10h56. Agora que eu vi. E a outra... Passa rápido, né? E o outro ponto, ou seja, quais as vantagens que a gente teria com essa voz
mais puxada para o naturalismo, e se também, além dessa, você começou a esboçar essa coisa do R, né? Porque tem o clichê em termos das entonações, do tipo de entonação, normalmente, desses dubladores, dos timbres usados e do modo considerado o modo correto ou do bem falar, né? E que às vezes eles não casam com as personagens, como você disse, né? Então, só queria que você falasse um pouquinho, para a gente fechar, Fernando, sobre isso, porque não é para toda a produção, né? De naturalismo cotidiano. Repete, quais as vantagens que dão a travada? Talvez. Tá, vou tentar responder, mesmo tendo travado. Por que, por que É isso, já é a eu acho pergunta, que né? entendi. Já é a pergunta, faltou coisa, né? Vou tentar mesmo assim. Por que da voz naturalista? Assim, porque o filme ele vai por um lugar de um cotidiano das pequenas coisas da vida, das pequenices, de uma história do bairro, sabe? Uma história que acontece no nosso dia a dia, que é tipo onde está a meia, sei lá, sabe? Eu não posso sair porque as minhas cuecas estão molhadas, sabe? Então são pequenas coisas desse cotidiano, do nosso dia a dia, que chamam por essas vozes, né? Umas vozes que são mais próximas dessa realidade, que vai fortalecer esse realismo que a gente quer passar na cena, mesmo sendo em animação, e mesmo tendo momentos muito fantásticos. Então, acho que ele fortalece, e nesse sentido, a vantagem está aí. Eu acho que já respondi, né? Sim. Só pegando que eu acho que é muito legal isso, e considerando tudo que a gente falou, né, Fernando? Em algum nível, ela abre espaço, além da conexão com a história e com esses fazeres invisíveis, né, da história, porque é isso, quase são fazeres tão cotidianos que são invisíveis muitas vezes. Só que eles propiciam outros mundos pela fantasia, né, do próprio filme. E aí, com a voz mais naturalista, talvez você abra espaço para essas outras percepções mais sutis e múltiplas do próprio filme. Né? É uma possibilidade. Bom, daqui a pouco cai. Então, Bonito, bonito. pessoas Tá no fundo lindas que aqui. estiveram com a gente, muito obrigado. Não considerei suas perguntas aqui. Né? O Giga fez uma pergunta. Só estou lendo aqui, isso modifica as relações com as sonoridades. Eu não imagino exatamente agora o que quer que... imagino que tem a ver, né, com essa relação de quem cria essa personagem visualmente, quem faz a voz, como isso se dá em termos de constituição, quem cede, o que modifica. Eu acho que sempre modifica. Se eu estou aqui agora falando contigo, né, Fernando, e começa a falar assim, normalmente, mas não estou nem forçando nada, só fui um pouco no nariz, né? Ou se eu faço um pouquinho mais para trás aqui, do mesmo jeito, a minha figura modifica completamente, né? Da mesma forma que se eu falo aqui também. Então, eu acho que, seja na animação, seja na vida real, vai sempre modificar, não é? Por mais que eu esteja tentando ser natural, tem uma estranheza. Aí é isso. Bom, Fernando, e, cara, te agradecer de coração aí no meio dessa loucura que está sendo a produção, que está sendo a sua função também como docente. Agradecer muito, dizer que eu adorei conversar com você aqui e acho que foi uma conversa muito bonita e que a gente pode ter outras no futuro acerca dessas questões, né? Com certeza, cara. Pô, eu que agradeço. Um prazer enorme. Mais uma vez, né? Mais uma vez nessa parceria aí de longa data. Que venham Sim, muitas outras conversas e muitos outros projetos. massa demais. E lembrar também que semana que vem nós teremos o último episódio dessa temporada. Depois a gente não sabe muito bem ainda como vai ficar, que vai ser com a Sulian e com o Yuri Fidelis, tá bem, gente? Falando sobre tragédia. Agora me deu um branco, tragédia, terror, mas está lá na divulgação e voz, tá?